Bom dia, pessoal. Esse projeto é um robô, tá, para inspeção visual de adutoras. O diferencial dele de outros que já existem no mercado é a sua autonomia, né? Como ele opera via rádio e com rádio realmente de uma altíssima capacidade, nós já conseguimos aí autonomia na casa acima de 700 metros, né, dentro de uma adutora. E isso foi realmente um grande feito aí, porque o mercado, os equipamentos que existem no mercado vão até 150, 300 metros no máximo e via cabo, né? E basicamente é isso, né? Como é que é a característica do equipamento, né? O tamanho, composição. O equipamento, na verdade, ele foi criado a princípio, para fazer entrada numa adutora de grande porte, né, assim, de 1,2 m, mais ou menos, de diâmetro. Mas depois nós fizemos em adutoras menores, de 24 polegadas, tá? E então foi reduzido o tamanho dele. E ainda tem capacidade para redução, para mais redução ainda, porque um dos problemas dele era a bateria, né? Como ele não opera via cabo, ele tem que ter bateria dentro dele com autonomia suficiente. E não, então no início a gente iniciou não tinha um conhecimento de qual seria realmente a capacidade dele. Começamos com baterias grandes, de uma capacidade muito grande, e depois nós fomos reduzindo, porque realmente vimos que dava para trabalhar quase que 8 horas por dia sem problema nenhum. Então hoje ele já tem um porte bem menor, consegue entrar em adutoras aí na casa de 18 polegadas, já consegue manobrar dentro dessa adutora, e tem uma inspeção bem legal. Tivemos bons resultados aí num cliente que nós fizemos serviço, chegamos a inspecionar alguns quilômetros aí, e foi muito boa a resolução do equipamento. Basicamente, a inspeção é de quê? Assim, numa... O que nós verificamos nessa inspeção, basicamente, é que são adutoras ou que estão em construção ou que estão prestes a entrar em operação. Então é necessário verificar se não houve nenhum problema antes de a entrega, antes de colocar água realmente, né? Então vamos verificar revestimento, vamos verificar se as juntas soldadas foram bem revestidas, se não tem algum resíduo realmente de grande monta dentro, que foi esquecido dentro da adutora, né? Se não tem nenhum obstáculo, se todas as conexões estão realmente fechadas, a não ser as ventosas, né? Porque já tivemos casos de adutoras que estavam prontas, enterradas e tinham conexões abertas, né? Que se entrasse em carga, ela seria um desastre, né? Então, é mais para essa visualização mesmo, tá? Como é que é o controle desse equipamento, Fábio? Ele não tem cabo, É, ele é não, remoto. hoje ele opera via notebook, tá? Ele opera como se fosse um Wi-Fi, tá? E nós temos todo o controle no notebook. Temos uma antena que é a antena do próprio robô, e temos uma outra antena que nós colocamos na parte mais remota, digamos assim, onde o robô quer chegar, tá? É. Então A o robô autonomia entra dele é por um... quanto? Oi? Autonomia? De horas, nós já chegamos a trabalhar um dia inteiro com ele, 8 horas com ele, tá? Só parando para a hora de almoço, sem trocar bateria. Então, realmente tem uma capacidade boa. E de distância interrupta, já passamos de 700 metros de autonomia, né? Mas, assim, você coloca ele num lado e a gente coloca o controle dele, no caso, a outra antena, que vai ligada ao notebook, do outro lado onde nós queremos chegar. Se nós conseguirmos o sinal com a intensidade que nós precisamos e que nós sentimos confiantes, sem problema a gente começa a fazer a operação. Então a tendência é sempre melhorar o sinal, né? Então não temos o risco de perder o sinal no meio do caminho. E tem tido um ótimo resultado desse jeito. Essa qualidade de imagens dele, assim, que é gerada, que depois provavelmente é processada, né? Ele é de boa resolução, boa qualidade. Sim, ele tem uma capacidade também de manobra, né, da câmera, tem um zoom da câmera realmente muito boa, é uma câmera de 2 megapixels, tem iluminação direcionada da própria câmera, né? Não é uma iluminação geral, é uma iluminação direcionada, mas
Numa adutora de 24 polegadas, ele pega praticamente 100% da adutora, né? E, assim, até pelo que já tinha visto no mercado, o nosso cliente até se surpreendeu, para falar a verdade, né? Porque realmente a qualidade fica excelente, né? Principalmente porque a câmera tem um chip, né? Esse equipamento ele carrega um chip dentro dele. Então, além de você vai vendo as imagens pelo próprio notebook, ele vai gravando essas imagens com uma resolução mais alta ainda, que já é boa no notebook, mas ele vai gravando com resolução mais alta e velocidade alta, dentro do próprio chip que ele carrega, né? Ou seja, então você consegue ter uma resolução perfeita, né? Se você pegar do chip depois também, né? As imagens. O avanço disso, Fábio, para a engenharia, quer dizer, antigamente, para fazer uma inspeção no duto desse era algo trabalhoso. Queria que você comparasse como era antes e como é que é hoje. Tem casos, né? Para falar a verdade, ainda existe muito isso, né? Mas que a tubulação é inspecionada adentrando mesmo na tubulação, né? E o problema são as tubulações menores, até tubulação de 1,2 m, as pessoas caminhavam nessa tubulação mesmo, e ainda caminham hoje, né, para fazer essa inspeção final, e às vezes por quilômetros, tá? E é um espaço confinado, perigoso, tudo, né? Só que o pior de tudo são as tubulações pequenas, né? Tubulações de 600 milímetros, por exemplo, que as pessoas simplesmente colocam um skate dentro da tubulação e andam com esse skate deitado, né? Dentro de uma tubulação. Essa realmente é a parte mais complicada, né? Com isso que a gente acabou eliminando, porque uma das inspeções que nós fizemos, imagina, era uma descida muito íngreme. Você imagina uma pessoa descer num skate, né, preso numa corda e por uma descida um pouco íngreme ainda, que era uma rua bem inclinada. Você imagina se ele tiver algum problema, passar mal, qualquer coisa. É terrível, né? Sei. Até você conseguir abrir a rua, abrir a adutora para tirar alguém lá de dentro, já aconteceu uma calamidade. Né? Qual é o potencial assim dessa solução, Fábio? Se você vislumbra assim, ela está sendo usada para adutoras de grande porte, né? Passagens de água de grande porte, mas como é que você identifica isso? Não, é que assim, já existe no mercado, né, essa solução. O que nós fizemos aí de diferente, de inovação, foi aumentar realmente o range desse equipamento, né? Então, esse equipamento, ele era limitado, esse tipo de inspeção, ele era limitado realmente para os equipamentos que tem no mercado, até 300 metros, tá? Um equipamento top aí. E com isso, a gente passou para um outro patamar. Já viu que é possível fazer na casa do quilômetro até de autonomia, né? Então, como essas adutoras elas não têm uma entrada a cada 300, 400 metros, né? Você ficava limitado a trechos que você não conseguia visualizar depois de pronto, tá? Então, a intenção foi essa, né? E foi provocado pelo próprio cliente, que ele achou realmente um absurdo quando a gente foi falar para ele do que tinha no mercado. Ele falou assim: não é possível, o homem vai à Lua, por que não tem um robozinho que vai dentro da adutora e anda 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? E aí realmente a gente ficou na cabeça, né, cara? Não é possível, realmente. Qual o sentido disso, né? Na verdade, não é nada demais, não. Acho que é só juntar as tecnologias que já existem no mercado, né? Consolidar um equipamento, né, que faça isso. Eu creio que o cliente, né, ele tem tendência a demandar isso, então, né? Quer dizer, Sim, sim, ele tem bastante demanda, não só para as adutoras que estão para entrar em carga, como algumas que já estão em carga, né? Mas que por algum problema teve algum sinistro, então você precisa chegar naquele ponto para tentar entender o que está acontecendo, né? Claro que o robô não entra na adutora com água completamente cheio, né? Mas com resquício de água ele consegue adentrar e nós conseguimos visualizar e verificar realmente o que pode estar acontecendo, né? Para programar uma intervenção melhor, né? Eu acredito que é uma demanda bem interessante, não só para a adutora, mas para tubulações de efluentes, né? Tem bastante demanda para isso, sim. Hoje já existe no mercado, mas com essa melhoria de autonomia, eu acredito que vai ser melhor ainda. entendi. Daqui para frente, então, você projeta assim ela com mais utilidade dentro do sistema de saneamento, né? Sim. Tivemos procura, inclusive, não foi consolidado ainda também, mas um cliente que, por exemplo, tem um túnel, né, que passa, seria uma adutora, mas é uma espécie de um túnel, né,
e depois de construído ele desabou uma parte central, né? E assim, não era propício entrar ninguém lá para verificar isso. Então realmente estava em negociação para colocar um robô lá dentro, né? Então assim, nessas situações realmente que é interessante, né? Você não utilizar a, essa mão de obra em espaço confinado, né? É uma questão até de segurança, né? E eu acho que isso é o mais importante, aí você poupar vidas, poupar risco, né? Legal. Fábio, é isso. Você fica aí você para complementar. Eu agradeço a tua Tá, participação. tá ok. Muito obrigado aí pelo reconhecimento do prêmio, tá? Mas realmente foi a equipe, né? Não tem nada a ver com a pessoa pessoal, estou só representando a equipe com Cremate aqui, que foi que realmente desenvolveu todo esse equipamento, né? Através de uma ideia, de uma solicitação do cliente. Ok? Muito Legal. obrigado. Obrigado. Falamos com o Fábio Subtil, gerente operacional da Concremat, um dos premiados do prêmio, primeira edição do prêmio Nova Infra. Muito obrigado, Fábio. Tá ok, obrigado. Até mais.